Olá, bom dia. Vou responder algumas perguntas que têm sido feitas, né, as principais perguntas que eu tenho recebido. Lá no site da Prefeitura, nesse site específico, sme.goiania.gov.br/conexão escola, eles disponibilizaram conteúdo para que os nossos alunos possam continuar estudando. Como que é dividido lá dentro? Lá dentro eu tenho educação infantil, ensino fundamental e EJA. Vamos com o ensino fundamental, que são as nossas turmas. Aqui tem um pequeno videozinho explicando, e nós temos também os ciclos. O que é isso? Ciclos. Na educação fundamental e na educação básica, nós dividimos as turmas em ciclos. Então, nós temos organização, levando em consideração que os alunos têm que aprender. No caso, o nosso ciclo é o ciclo da adolescência F e G, tá? Quando acessar o ciclo da adolescência, nós vamos ter diversos conteúdos. E aí, uma coisa muito interessante é que nós não teremos aqui português, matemática, educação física, né? Nós teremos a divisão segundo a nossa base curricular. O que é a base curricular? É o documento que organiza os conteúdos. E na base curricular, nós não organizamos por disciplina, nós organizamos por área de conhecimento. O que significa isso? Que em linguagem eu vou estudar às vezes português, mas às vezes também educação física, inglês, tudo que compõe linguagem vai estar aqui dentro. Na hora de eu anotar isso no meu caderno, eu posso priorizar aquilo que eu perceber que está mais de acordo com português, com inglês, com educação física, com espanhol, enfim. Ou eu posso simplesmente dividir novamente o meu caderno colocando uma parte de linguagem. Todos os professores que trabalham com linguagem vão trabalhar e vão analisar esse mesmo conteúdo. Um exemplo, aqui nós temos história em quadrinhos e dança contemporânea. Porque educação física e língua portuguesa fazem parte da linguagem, tá? Vamos voltar lá. Ó, aqui, quando nós clicamos aqui no ciclo da adolescência, FG, nós temos todos os vídeos disponíveis, tá? E aí nós estamos, no caso, na 5ª semana. Mas eu quero voltar lá com vocês, aqui onde tem a separação. Além de corpo, expressão e movimento, eu tenho educação ambiental e saúde, que vai trabalhar ciências da natureza e linguagens. O que são ciências da natureza? Ciências da natureza vai entrar biologia, geografia, ok? E linguagem, língua portuguesa, educação física. Eu posso mandar um vídeo explicando melhor essa divisão. Matemática é o único que vai aparecer sozinho, porque matemática é dividida sim na nossa base curricular, tá? Então nós temos dividido por semana, e aí quando eu clicar, vai ter o videozinho, né, que vai me explicar o que eu tenho que fazer, ou muitas vezes me dá um contexto, e a partir do contexto, ele vai pedir para eu executar uma tarefa. O que é importante? É importante que você leia toda a descrição e veja todo o vídeo, porque tudo é importante na hora de responder, tá? Eu vou auxiliar nessa interpretação e nessa resposta, e tô nesse primeiro vídeo respondendo as dúvidas que eu mais recebo, para que fique mais fácil acessar. Então, veio o vídeo aqui, por exemplo, tem algumas questões que eu vou responder no meu caderno, nesse caso de matemática. Voltando, educação financeira e empreendedorismo, que é matemática, né, que é o que está sendo abordado. Ética e cidadania, vai entrar ciências humanas e linguagens. O que são ciências humanas? Geografia, história, ciências humanas, tá? Aqui, por exemplo, está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, algo que a gente já viu em sala, por cima. Agora aqui vai aprofundar. Aqui também a gente já viu lá em linguagens e vai aprofundar. Aqui, por exemplo, vai pedir para criar uma história em quadrinho, ok? Então, é importante ler a descrição e ler o que está sendo pedido para realizar a tarefa com êxito, tá?
Tem ainda experiências e curiosidades, que são também das ciências humanas e linguagens, né? E aí ele vai trazer vários desafios, várias curiosidades que estão relacionadas ao conteúdo. Mais uma coisa que é importante falar, que tem me perguntado muito, professora, mas esse conteúdo não tem a ver totalmente, não é igual com o conteúdo que a gente estava trabalhando em sala. Olha só, o conteúdo é exatamente igual, mas o que acontece? Aqui nós estamos trabalhando numa ordem que vai abranger todas as escolas, então a ordem vai mudar. O conteúdo é igual, mas a ordem vai mudar. Um exemplo, até semana passada a gente não tinha nada sobre HQ, agora entrou HQ. HQ, história em quadrinhos, foi algo que nós vimos na sala de aula, ok? Então agora que eles estão vendo HQ, nós vamos seguir essa ordem. Depois que terminar a quarentena, nós vamos continuar nessa ordem, tá? Então nós vamos seguir essa ordem. Não se preocupe, porque o conteúdo vai ser abordado, mas numa ordem diferente. Outra coisa que é importante a gente falar, professor, isso vai valer? Vai valer, tá? Então você precisa estudar, precisa fazer as tarefas da semana. Não são muitas tarefas. Se você quiser, você pode dividir um por dia. Então no primeiro dia eu vou trabalhar linguagens, depois ciências da natureza e linguagem, depois matemática. Você pode fazer isso, tá? Mas é importante que você faça, é importante que você separe um momento para estudar. Eu vou estar à disposição para ajudar e a responder mais dúvidas. Quem tiver mais dúvidas pode me enviar no privado ou pode montar um grupo da turma. A G2, se eu não me engano, já tem um grupo com os alunos, onde eles estão me mandando perguntas, estão me mandando questionamentos. Então é importante. Tem dúvida? Me manda, tá? Professora, mas minha dúvida é do conteúdo de matemática. A ideia é que esse conteúdo seja simples, então eu consigo sim ajudar também no conteúdo de matemática, apesar de ser professora de português, tá bem? Qualquer coisa é só falar. Mandem mais dúvidas se vocês tiverem, eu estou à disposição. Acessem, separem um tempo para estudar. Esse conteúdo é muito menos do que o que a gente viria na sala de aula. Então, se você separa 2 horas por dia, você consegue acompanhar o conteúdo tranquilamente. E para fazer a anotação, esse de linguagens pode manter no caderno de português, matemática no de matemática, desculpa. Ciências da natureza, você pode colocar no caderno de ciências, tá? Ciências humanas, você pode colocar no de histórias, no de geografia, mas olha só. Mais importante do que essa divisão é a organização. O que isso quer dizer? Vai anotar, por exemplo, não, eu acho que esse ciências humanas e linguagens tem a ver com português. Então você vai anotar lá, semana 5, o dia, ciências humanas, linguagens, experiências e curiosidades. Você vai colocar todo esse título lá e vai colocar quinta semana de abril, Monteiro Lobato, um escritor brasileiro. Por que isso é importante? Para a gente saber qual conteúdo é esse. Então, mais importante em que caderno eu coloco é organizar esse caderno, colocar todas essas descrições para na hora que a gente voltar, que a gente for corrigir, você possa ter isso em mente. Professora, eu não consigo acompanhar, eu não tenho internet, eu só tenho o WhatsApp da minha mãe, eu não consigo acompanhar. E agora? Eu vou ficar no prejuízo? Quem tiver nessa situação, me manda uma mensagem que eu mando as tarefas por dia. Então, todo dia eu vou lá e mando uma tarefa e você me responde no WhatsApp mesmo. Ou anota no seu caderno, não precisa me responder. Tá bem? Acho que é isso. Mais dúvidas me mandem que eu vou montando esses videozinhos para explicar para vocês, tá? Um beijo, um abraço, tô com saudade de todos vocês e até mais.